salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. Esse vai ser de primeira, pesadíssimo, e nós estamos aqui com um baita parceiro que veio de longe também, não dá pra dizer que é de perto, né? De Minas Gerais para Santa Catarina, dá um bom chão já, e vamos conversar muito legal. Para quem não me conhece, sou o Caio, CEO da Altimus, empresa que trabalha muito com a questão de tecnologia para o mercado de veículos, para revendas multimarcas e para concessionária. Estou aqui com o meu grande parceiro, o nosso amigo Arno, que vai se apresentar aqui e depois a gente passa para o nosso convidado. Perfeito, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Auto Talks. Eu sou o Arno, Head de Tecnologia da Altimus, que tem a iniciativa da Auto Talks em trazer conteúdo para o mercado de veículos, e hoje a gente está com um cara sensacional. Já temos relacionamento já há um tempo, Altimus e Bruno Daibert, né? Bruno Daibert conosco hoje, por favor, se apresente, Bruno. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela Altimus aqui, Auto Talks, o convite de estar participando desse podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Daibert, trabalho há mais de 30 anos no setor automotivo, basicamente na parte de avaliação de automóveis. Ministro treinamentos para concessionários, para lojas, para pessoas que trabalham ou pessoas que desejam entrar neste mercado. Só em cursos presenciais, já viajei 21 estados do Brasil, ministrando treinamentos na área de compra e venda de veículos, avaliação e vistoria. Atualmente eu tenho uma empresa, que é a Auto Expert Treinamentos, que ministra estes cursos e também consultoria para a área automotiva e também uma empresa de vistoria cautelar. Mas a minha presença aqui, eu me sinto muito honrado porque fui convidado pela segunda vez para palestrar nesse evento magnífico da Altimus. Então fica aqui meu agradecimento a Caio, a Arno, pelo convite de participar aqui do podcast e também do evento que vai acontecer aqui. Show de bola, galera. A gente vai ter o Altimus The Experience amanhã, né? E aí alguns parceiros que vieram para estar com a gente aproveitaram a vinda, né, para já gravar o Auto Talks aqui. E a nossa ideia com o Auto Talks, para quem está chegando agora e ainda não conhece, né, o nosso canal, a nossa proposta é trazer conhecimento de qualidade para o mercado. A gente podia botar aqui Altimus Cast, né? Mas a ideia não é vender Altimus aqui. A ideia é realmente trazer conteúdo para a gente avançar e muito no mercado. A gente fala muito, sabe que é um mercado que gira muito dinheiro, gira muitas oportunidades, e a gente vai falar aqui, a gente poderia falar o dia inteiro, né, Bruno? Mas a gente vai falar muito que é um mercado que precisa, com urgência, se profissionalizar. Acho que alguns passos já foram dados nesses últimos anos, mas a gente ainda precisa andar mais. Já fica o meu agradecimento aí, Bruno, por estar com a gente aqui e por ser um dos palestrantes aí do 7º Altimus Day, que esse ano a gente deu o nome de Altimus The Experience. A gente quer trabalhar muito essa questão da experiência, né? E antes da gente começar o bate-papo, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Começando pelo Autos Encontros, e tá aqui o Bruno, que coincidentemente é um dos organizadores do evento, né, Bruno? Depois podemos até falar durante o podcast um pouquinho. Vai ser em agosto, no Rio de Janeiro, 4 dias de eventos e um baita evento, né, com um DNA muito parecido com o Altimus The Experience, cara, de fomentar o networking, de trazer conteúdo de qualidade para buscar essa profissionalização do mercado. Daí depois a gente fala bastante aí, o Bruno é o cara ideal para falar sobre isso aí com a gente. A gente tem a AutoKit como nosso patrocinador, nossos grandes parceiros aí que vão estar no evento também, como apoiadores, patrocinadores, e a gente fala que a questão hoje do marketing automotivo está muito em alta, né? Não é mais só anunciar lá no portal tal e vender, a parte de tráfego pago e a parte de marketing como um todo está tomando um volume muito grande, e é importante ter empresas que trabalham nessa vertical, porque a gente fala e a gente ouve que o marketing é uma forma muito fácil de queimar dinheiro de forma errada, né? Então, um abraço pessoal da AutoKit, que é uma empresa de muita credibilidade para essa vertical. Temos também com a gente a Chiodini Contabilidade, e a gente já falou várias vezes que não é mais só para emitir guia uma contabilidade. Tem que ter uma consultoria, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma validação de tudo que a revenda de veículos está fazendo. E a Chiodini faz muito isso. Eles atendem dezenas de multimarcas, também concessionárias. Então, uma contabilidade aqui de Santa Catarina, mas que atende de várias cidades do estado, e eu acho que até fora do estado já estão atendendo revendas, tá? Porque viram neles uma empresa muito séria para essa parte fiscal, contábil e tudo mais. E a gente tem, por último, e não menos importante, o Socarrão, que é o nosso grande parceiro aí, empresa que é um dos classificados de mais volume no Brasil, no sul do país. Então, eles são referência, são o número 1 no sul do país, né? E sempre com o slogan de compre carro em site de carro.
são nossos patrocinadores também. Agradecer demais essa turma aí que nos ajudam a levar o AutoTalks adiante, né? A gente fornece conteúdo gratuito aqui, você só entra no YouTube, no Instagram e vê esse conteúdo, mas a gente precisa de pessoas junto com a Optimus para estar levando isso adiante, tá Agora, bom? Caio, complementar também novas plataformas. Deezer e Spotify também já tem disponível. Você tá no seu carro em viagem aí, já tem o Spotify e Deezer aí para escutar também o AutoTalks agora. Muito bem observado, Arno. Obrigado. Então, gente, só não busca evoluir e se capacitar quem não quer, porque hoje o conteúdo gratuito também existe e esse é o nosso papel aqui em relação ao AutoTalks. Mas vou passar a palavra para o nosso convidado, que é ele que tem que falar hoje, né? E eu sei que ele tem conteúdo para a gente falar um dia inteiro, embora os nossos podcasts aqui são em torno de 1 hora, né? Brunão, nosso grande parceiro, vou usar um minutinho aqui para falar um pouquinho da nossa breve história. A gente está no 7º ano realizando o Optimus Day. Foram 3 anos com eventos pequenos, 2 anos com eventos online. No ano passado a gente fez o primeiro evento, então, de porte, né, maior, onde a gente teve quase 300 pessoas ali, cerca de 300 pessoas mesmo, e esse ano vai ser ainda maior. E a gente procurou palestrantes de credibilidade e tal, e chegou o nome do Bruno Daibert pra gente, né? E aí conversamos com o Bruno, que topou de imediato, numa condição muito acessível pra gente, né? E como são as coisas, como o mundo dá voltas, né? E o Bruno falou assim, ó, Caio, fiz questão de aceitar, porque lá atrás, num projeto, 10 anos atrás, eu fui bem referenciado pela Optimus e recebi um atendimento fantástico de vocês. Então, olha como o mundo dá voltas, né? Então, eu queria agradecer ao Bruno por não só por estar aqui hoje no AutoTalks e estar amanhã no evento junto com a gente, mas por ter acreditado no nosso projeto no ano passado. Então, eu queria, Bruno, que tu falasse um pouquinho, agora um pouco mais, né? Da tua vivência aí, dos teus treinamentos, né? O que tu tens visto no mercado nesses últimos 2, 3 anos para cá, e eu sei que dali a gente vai seguir com N perguntas aí para seguir sequência. Show de bola, Caio. Obrigado mais uma vez. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Dizer um pouquinho da minha história, tá? Eu comecei a trabalhar com automóveis com 15 anos de idade. Então, com 15 anos eu já estava no Senai. E a minha formação, ela é em mecânica. Por isso que eu sou uma pessoa que gosta muito da área técnica. Então, eu me formei mecânico de automóveis naquela época, né, que assim, a gente fazia só os cursos técnicos, né? Então, eu fiz mecânica de automóveis, retífica de motores, especialização em carros Fiat, especialização em Volkswagen, elétrica automotiva, ou seja, todos os cursos disponíveis na época, nessa área, eu fiz. Então, eu saí de lá com uma bagagem muito grande para uma pessoa muito nova. Tanto é que, aos 19 anos, eu fui contratado para ser avaliador de concessionária, numa época em que não existia ainda essa figura. O vendedor era aquele que fazia tudo. Ele atendia, ele fazia avaliação, ele preparava o carro para venda, ele fazia entrega técnica e tal. E uma empresa, obviamente, uma pessoa enxergou aquele potencial dentro de uma concessionária e me contratou. Então, a minha vida inteira, eu trabalhei nessa área técnica, principalmente avaliação de automóveis. Obviamente que passado a evolução, depois eu tive loja de automóveis, eu tive oficina mecânica, então, ou seja, eu fui sempre vivenciando esse mercado. E de 10 anos para cá, eu me especializei na parte de vistoria. Por quê? Porque o mercado foi consolidando o trabalho de vistoria cautelar. Então, para as pessoas que muitas vezes não sabem, a vistoria cautelar é aquele que você está querendo comprar um carro, não conhece, não sabe se o carro foi batido, não sabe se o carro está bom, se ele teve uma passagem por leilão ou não, se ele tem algum tipo de restrição, contrata uma empresa que é neutra na negociação para poder ir lá e fazer a avaliação daquele carro, a vistoria daquele carro para você. Como eu vi uma demanda muito grande para o mercado, por quê? Porque desde lá de trás, as pessoas sempre me procuravam para comprar carro. Então é o seguinte, Bruno, você pode ter loja, você pode não ter o carro que eu quero, mas eu só compro depois do seu aval. E aquilo eu fiz durante anos, até assim, muitas vezes até de favor. Era um amigo, era um colega e tal, eu estava sempre avaliando o carro. Não é dando uma olhadinha, como a maioria das pessoas, né, fazem hoje, que a gente vai falar sobre isso. Não, eu ia lá e fazia avaliação de um método que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Até que realmente eu percebi que aquilo tinha espaço para ser um negócio mesmo e eu viver daquilo. Então, eu montei a empresa de vistoria e, passado algum tempo, o que aconteceu? Eu fazendo a vistoria, essa empresa se tornou uma franquia, ela hoje é uma franquia nacional, as pessoas ficavam observando, não só a mim, mas como os meus franqueados também, fazerem
a vistoria dos automóveis. E quando chegava revendedor, chegava ali, falava assim, mas vocês avaliam, vocês vistoriam de uma forma diferente. A gente está acostumado, mas às vezes chega a pessoa ali e tal, faz a vistoria rapidinho, chega aqui com um checklist aqui, 5 minutinhos e tal. Vocês têm todo um procedimento, vocês têm todo um processo. Como desenvolveu isso? Como aconteceu? Então, muita gente começou a perguntar. E eu percebi também que havia um espaço no mercado para que houvesse treinamento para profissionais da área. Não pessoas que fossem trabalhar com vistoria, mas, por exemplo, avaliadores de concessionária, avaliadores de revendas de veículos, pessoas que trabalham até de maneira autônoma, comprando e vendendo o carro. Então, muitos começaram a me procurar e falaram assim, eu quero aprender um pouco, você tem como ensinar, não para eu fazer a vistoria, mas para me aperfeiçoar. E foi aí que surgiu, então, a empresa de treinamentos. Então, hoje, correm em paralelo a empresa de vistoria e a empresa de treinamentos. Basicamente, fazendo um resumão, é só para contar um pouquinho aqui da minha vivência com automóveis, né, de onde surgiu até o momento que eu estou aqui hoje. Perfeito. Show de bola, tem muito conteúdo pra gente trabalhar hoje. Ô Bruno, mas quanto tempo que tu tá então com a empresa de treinamentos, né? Não começou esse ano nem ano passado, já é muito tempo, né? E quanto tempo tu tá com a empresa de vistorias? Eu não lembro, mas talvez eu não sabia que o Bruno já tinha oficina mecânica, loja de carros, não sabia. Loja de carros também é novidade pra mim, hein? É, Olha, eu tive loja de carros por 15 anos, dentro de auto shopping. olha aí, ó. Em paralelo à loja de carros, eu tive uma oficina mecânica também durante muitos anos, talvez uns 8, 9 anos, não me lembro. Todas as empresas, graças a Deus, muito bem sucedidas, sabe? Que eu acabei passando, né, vendendo as empresas, uma vez que a vida foi me direcionando para outros serviços. Então, assim, a minha bagagem, né, ela tá sempre, como eu falando, ao longo desses 30 e poucos anos, você até brincou da minha idade, né, Caio? A gente já sabe que já passou dos 40, né? Isso, né? Pois é. Comecei a trabalhar criança. Começou Pois com 3 anos, é por isso? Pois é. Então, quando eu falo, né, que eu tenho hoje 34 anos de automóvel, as pessoas às vezes assustam, né? Mas é verdade. Então, o que acontece? Eu vivenciei tudo. Então, nessa parte de vistoria, nós já estamos aí falando de praticamente 10 anos, né? E essa parte de treinamento está indo para 7. Então, ou seja, já é uma bagagem, né, grande nessa área. E porque havia uma demanda. E por que havia uma demanda? Entrando até um pouco no assunto, né, para a pessoa que está nos assistindo. A evolução de lojas e concessionárias, ela aconteceu muito da parte prática. Se a gente pegar, por exemplo, profissionais, né, um médico, ele escolheu, ele estudou para aquilo, para depois ele começar a praticar. Né, um advogado, a mesma coisa. As pessoas que trabalham com automóvel, elas fizeram o caminho inverso. Elas começaram muitas vezes trabalhando como vendedores, que passou muitas vezes para gerência, que aí sim começou a comprar um carro, juntou dinheiro, comprou um carro, comprou outro, foi trabalhando aquilo, criou um estoquezinho e ali se montou uma loja. Então a gente tem histórias até belíssimas assim de grupos de concessionárias que nasceram dessa forma. Só que a grande maioria ainda está o quê? Montou-se a empresa, mas ela está estagnada. Ela não está crescendo, ela não está evoluindo. Por quê? Porque está faltando justamente, muitas vezes, o quê? Um embasamento teórico, muitas vezes o quê? Um treinamento, atualização. Não quer dizer que a pessoa não sabe, mas as coisas evoluem. Então, é um mercado que ele precisa se profissionalizar. E iniciativas como aqui do Auto Talks é fantástica. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho perfil para sentar numa sala de aula. Não é isso. O conteúdo hoje está de graça. Né? O conteúdo hoje, ele consegue se aperfeiçoar, ele consegue melhorar muito assistindo no YouTube, você vê, escutando, né, um Spotify. Olha quanto conteúdo é entregue aqui. Então, a pessoa que faz isso, ela começa a abrir a mente. E aí, obviamente, depois ela acaba consumindo cursos, treinamentos, eventos e tal, porque ela enxerga a necessidade disso. Ninguém está aqui para poder vender curso, a gente está vendendo, passando conhecimento, a gente está transmitindo conhecimento que vai ser colocado em prática e que a pessoa vai conseguir obter o retorno. Show de bola. E assim, ó, o teu treinamento também, né, Bruno? Já que a gente tá falando um pouco da parte de treinamento, eu percebo que é extremamente prático, né? Não é uma coisa teórica. Claro, às vezes teoria também é bom, mas no caso da avaliação, é extremamente prático. Tu teve um super curso agora, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque tu tinha
uma forma de trabalho um pouquinho diferente nos anos anteriores. Esse ano tu mudou, tu comentou comigo, né? Então teve um super curso em Belo Horizonte aí que lotou, não tinha mais espaço, a gente esteve lá. E agora vai ter um outro em Recife, tu mudou um pouquinho o formato, mas sala lotada. E me parece, me corrija se eu estiver errado aí, quem estavam lá é esse público que tu falou. São avaliadores de concessionárias, avaliadores de multimarcas, às vezes um gestor de uma multimarca, um dono de uma multimarca. Como é que estão se dando esses teus treinamentos, né? Qual que é o público, né? Como é que foi a mudança para agora, para esse ano, então? Pois é, este curso, na verdade, o curso de avaliação e comércio de automóveis, eu ministrei ele durante anos, viajando 21 estados. Agora, em 2023, esse curso recebeu um upgrade. O que foi o upgrade? Eu aumentei um dia, então agora são 3 dias de curso. Eu sempre levo professores convidados além de mim e ele é um curso mais dinâmico ainda. Então, até para quem não conhece, hoje a minha empresa de treinamentos, a Auto Expert Treinamentos, ela é a única empresa no Brasil, nessa área, que possui um carro 100% didático e operacional. Então, depois, quem quiser olhar, o carro didático foi feito por quem? Por mim, sozinho, sem nenhuma estrutura de oficina. Eu peguei o carro, comprei um Corsa, criei o projeto dele, onde metade do carro é original e a outra metade dele é toda didática. Mostrando toda a parte estrutural do carro, ele tem um monte de pegadinha, ele tem erros colocados ali de propósito para a pessoa descobrir. Então, ou seja, ele é um curso onde eu dou a teoria, mas tem muita prática também. E a pessoa tem ali a oportunidade de visualizar tudo no carro didático. Então, esse ano, o super curso, com professores convidados, 3 dias, muito conteúdo, um curso muito dinâmico. E eu reduzi, porque eu estava fazendo muitas edições. Só que complicado também você ficar viajando o tempo todo, né? Organizar toda essa estrutura, levar carro, porque não é simplesmente a gente ir para dar o treinamento. Eu tenho que levar o carro. O carro sempre vai junto, né? O carro sempre vai junto. O carro rodou o Brasil todo, esses 21 estados, o carro estava lá. É a família do Bruno e depois quem ele mais gosta é o carro, fiquei sabendo, né? O carro, vou te falar, eu já recebi inúmeras propostas, que eu falo o seguinte, o problema é que todo mundo quer propor só o que está na tabela, mas esquecem de colocar o valor sentimental. O valor sentimental custa caro. Custa caro. Mas enfim, então, agora o supercurso, vão ser apenas 2 edições esse ano. Nós tivemos uma em Belo Horizonte, no mês de março, e vamos ter outra em novembro, na cidade de Recife. Então, quem quiser, está com as inscrições abertas. E por que supercurso? Justamente por causa disso. 3 dias de muito conteúdo, muita informação, curso dinâmico, não sou só eu, professores convidados também, ampliando ali o conhecimento. Para quem? Qual é o público do supercurso? Avaliadores, vendedores de automóveis, gestores, donos de loja, donos de concessionária, ou seja, qualquer pessoa que trabalha no segmento de compra e venda de automóveis. E por que eu falo qualquer pessoa e que tem que ter todos? Porque muitas vezes o empresário que trabalha com automóvel, ele tem uma loja, ele tem uma concessionária, ele acha o seguinte, é um curso de avaliação, eu vou mandar o meu vendedor, ou o meu avaliador. Não, não é só o avaliador. Ele tem que mandar o avaliador, ele tem que mandar o vendedor, ele tem que mandar a secretária que faz a consulta de documentação, ele tem que mandar muitas vezes o guariba, ele tem que mandar o gerente e ele mesmo. Bom, Bruno, mas a equipe toda? Por quê? Porque um tem que entender a dor do outro. Quando você coloca todas as pessoas enxergando a importância da avaliação, quais são todos os pontos, quais são todos os tópicos e qual é o papel que cada um vai desempenhar ali, o funcionamento depois, ele é muito melhor do que você pegar uma pessoa que recebe o treinamento e inseri-la numa equipe que não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, esse que recebeu o treinamento vai começar a demandar informações ou ações que o restante não está preparado e que não vai entender. Ou seja, muitas vezes o treinamento a pessoa recebe, mas na hora que chega na empresa ela não consegue colocar em prática. Legal. Ô Bruno, antes de eu te fazer uma pergunta aqui, só me fala quem que é o Guariba, é o lavador, é isso? Guariba é o lavador. Guariba, essa eu não conhecia. Conhecia, Arno? Não. O Brasil é muito grande, a gente vê cada expressões, né, cara? As expressões. Guariba é o lavador. Então o lavador também é um público-alvo aí do evento, né? E deixa eu te perguntar, Bruno, Arno, eu tô sedento aqui por perguntar. Vou comandar aqui porque qualquer coisa tu me interrompe aqui. Vamos em frente. Cara, como é que tá? Eu vi que o teu super curso aí, eu acho que deu 180 pessoas, depois tu me corrige aí. Como é que tá isso hoje no mercado, cara?
quando tu falou ali, a pessoa tem que mandar o lavador, tem que mandar o avaliador tal, e tem que ir o dono, isso pra mim é fundamental. Porque assim, ó, imagina que eu, Caio, tenho uma loja de carros, e aí eu não entendo muito de avaliação. E aí eu mandei o meu avaliador, o meu vendedor, e aí essa pessoa saiu. Cara, e aí? Aí eu tô à mercê de contratar um outro que saiba, então eu acho que o gestor ele tem que ter o conhecimento básico e intermediário. Talvez o avançado não precise, então eu acho que é muito importante os gestores estarem indo no teu treinamento. Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, hoje, qual que é o maior público, por exemplo, desse supercurso que teve? Era mais avaliador, era mais vendedor, era mais dono de loja, né? E como é que tu vê que as avaliações estão sendo feitas aí no mercado de modo geral? Ah, Caio, já treinei milhares de pessoas, existem outros cursos parecidos com o meu, todo mundo tá super bem treinado ou ainda tem muita gente que compra no jeitinho? Bom, vamos lá, com relação ao público, tá? O público ele começa. A grande maioria são os vendedores. Maior parte é A maior vendedores. parte é vendedor, mas Legal. porque é a maior quantidade também. Então, quando a gente entra numa loja, normalmente você tem ali, né? Um dono, um gerente, né, uma equipe de vendas, aí muitas vezes um avaliador. Então, se a gente pegar em termos de número, o número maior são dos vendedores. Mas quando a gente pega das empresas, uma característica que eu vi no Supercurso, muitas empresas com a equipe completa. Acho que até responde melhor a sua pergunta. Inclusive, a gente teve, por exemplo, excursões, caravanas. O curso foi em Belo Horizonte, mas a gente teve gente saindo do Pará, do Espírito Santo, Olha aí. do Maranhão. E quando a gente fala de empresas de lojas, indo a equipe toda. Eu tenho exemplo, inclusive, de loja que fretou uma van e colocou todo mundo, do dono ao lavador, todo mundo para poder participar do curso. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque ele vai ali, participa desse treinamento, e aí é o que você falou, o gestor tem que estar presente. Até porque é o seguinte, uma questão, como é que você vai, muitas vezes, cobrar do seu funcionário, cobrar do seu colaborador, se você não deu o treinamento para ele? É isso aí. Segundo, como é que você vai cobrar se você muitas vezes sequer sabe? Então você vai exigir dele uma competência profissional, muitas vezes ali detalhista numa avaliação, mas você mesmo como dono ou gestor não sabe fazer. Se ele tiver uma dúvida, ele vai perguntar para quem? Então, essa hierarquia dentro de uma empresa, ela tem que existir até no conhecimento. Então, se a gente pegar lá de baixo, o lavador está com dúvida, ele tem que ir no logo acima dele, que tem que saber responder. Então, a pessoa que está ali, muitas vezes, comandando a parte de preparação de automóveis, ela tem que ter os conhecimentos naquela área, que vai de lavagem, que vai de polimento. Nossa, Bruno, lavar carro, eu preciso conhecer? Precisa. Porra. Se você lavar o carro errado, Pode dar um prejuízo você gigante, pode dar um né? prejuízo gigantesco. Temos situações de carro que entraram no Lava Jato e nunca mais saíram de lá funcionando. Por quê? Porque molhou componentes eletrônicos que não poderiam e que custam uma fortuna. Então, isso hoje, inclusive, vou até pegar aqui para mostrar. Sabe o que acontece hoje, Caio? No mercado de automóveis, lojista tá pegando dinheiro e fazendo isso aqui, ó. Ai. Olha só. Ai, meu coração. Vocês passaram aqui, né? Ó. 100zinho, mais 100, não, vamos mais 100. Então tá. Lojista, concessionário, a cada avaliação mal feita, cada vez que ele pega um carro, que chega ali no pátio, que ele só dá aquela olhadinha, que ele sequer olha ali se o pneu tá bom, se o carro tem uma chave reserva, se tem algum detalhe para fazer, se ele funciona, se ele andou e depois que andou, que pegou o carro, descobriu que tá com alinhamento, rasgou mais dinheiro. Sabe por quê? Porque não tá fazendo avaliação de qualidade. Isso aqui é forte que eu tô fazendo? É. Mas infelizmente é assim que o mercado procede. Então como é que ele vai deixar de perder dinheiro, né? Pegar esse dinheiro, né? Juntar novamente e colocar nesse bolo aqui? Participando de curso, participando de treinamentos, se qualificando, reciclando. Ou seja, é necessário fazer isso. Senão, caso contrário, vai continuar jogando dinheiro fora. Tô impactado. Me surpreendeu aqui a preparação e causou impacto aqui. Ô Bruno, o teu treinamento para avaliação, ele passa por vários pontos, né? Boa parte técnico-mecânico, mas tem outros pontos da avaliação. Tu tens uma medida para saber o seguinte, hoje em dia mais se perde dinheiro, mais se rasga dinheiro
nesse ponto aqui, na média do que se perde ponto, seja documentação, às vezes, seja parte mecânica, estrutural, elétrica, enfim, tem alguma das etapas que tu vê que mais se rasga dinheiro hoje por não fazer bem feito? O Arno, eu responderia o seguinte, a etapa que mais se perde dinheiro em lojas e concessionárias é na prepotência. Qual é a prepotência? Eu sei, trabalho com carro há 10 anos, trabalho com carro há 20 anos, eu sei tudo, eu sei olhar carro. E aí chega o carro lá na porta, né, dá aquela olhadinha assim, ó, e fala, pago tanto. E aí deixou de fazer toda a etapa, pulou todas as etapas, onde você tem que fazer uma avaliação documental. Você começa pelos documentos. Esse carro tem procedência? Quantos proprietários esse carro tem? Esse carro tem uma origem de quê? Ele é de particular? Ele é de empresa? Ele é de locadora? Tem carro melhor ou pior? Não. Mas a gente tem que saber, você tem que categorizar. Esse carro tem um impedimento, esse carro tem uma restrição, esse carro tem um débito em aberto, esse carro tem uma multa. Então, ou seja, se a gente pegar só a primeira etapa, que é a documentação, olha o leque de informações que o empresário, o dono da loja, o avaliador, ele tem que ter. Para quê? Para poder saber, esse carro serve ou não para mim? E se esse carro servir para o meu cliente, quanto eu devo pagar nele? E aí você começa, ok. Aí nós temos outras coisas. O Brasil tem um monte de fraude nos automóveis. Vocês sabiam que o Brasil, eu fiquei sabendo essa semana, é o segundo país que mais tem fraude na parte de veículos do mundo? Sabe para quem que perde? México. Não sabia. É o segundo país do mundo que mais tem fraude de veículos, é o Brasil. Informação importantíssima. Então vão dar, é muito legal essa informação, e vou dar algumas informações então, oficiais. No Brasil, em alguns estados, um carro é clonado a cada 2 horas. Eu não estou falando do Brasil todo, estou falando em estados. Imagina a quantidade de carros clonados diariamente. E para onde que esses carros vão? Eles vão para o mercado. Então entra na segunda etapa da avaliação. Ou seja, você avaliou a documentação, mas você sabe dizer se esse carro é um original ou é um clone? Porque eu, como tenho empresa de vistoria, diariamente a gente pega clone. Diariamente. Ou seja, diariamente nós estamos livrando o nosso cliente de comprar um problema seríssimo. E mais, se a pessoa compra um carro clonado, ela está comprando um objeto fruto de furto e roubo. Ela pode, inclusive, responder criminalmente por receptação de peça roubada, ou de produto roubado. Então, até provar que não tinha culpa, que não sabia, beleza, mas vai longe o negócio, né? Vai longe, vai longe. Então, olha só. Quando a gente entra, qualquer consumidor que estivermos assistindo sabe, ele entra numa loja, ele quer... O que normalmente se olha? A pessoa chega lá, olha a aparência do carro. Tá bom ou não tá? Tem algum arranhão? Não tem. Será que tem algum detalhe? E tal. Você entende que muitas vezes quando a gente começa a colocar a aparência, o detalhe, é o que eu falo, o retoque, é por último, é lá no final. Consultou a documentação toda? Consultou os itens de identificação? Esse carro é um carro original? Tem certeza que não é um clone? Só a partir daí você começa a fazer uma análise do automóvel em si. E aí nós vamos... Qual é a análise desse automóvel? Esse carro foi batido? A parte estrutural dele está íntegra? E aí você começa. Então, ou seja, são etapas, é como se você fosse afunilando, até muitas vezes chegar lá no finalzinho e falar, não, beleza, o carro tá ok, documentação tá ok, não é clonado, não foi batido e tal. Aí que eu vou me preocupar com o arranhãozinho, com detalhe e tal. Não, as pessoas só preocupam com a aparência. E quando eu falo as pessoas, estou falando dos profissionais que trabalham com compra e venda. Ô Bruno, deixa eu te perguntar duas coisas, né? Duas considerações. Primeiro é o seguinte, será que a gente pode colocar que existem então 3 pilares para a parte de avaliação? Que uma seria aquilo que tu não vê, que é toda a parte documental, né? E aí a gente precisa das empresas de consultas para nos auxiliarem, né? Então toda a parte documental, porque eu olho para o carro e eu não tenho como saber, né? Se ele já teve leilão, se ele é isso, se ele é aquilo. Então existe uma parte documental. Existe depois uma parte física, né? Sim. Que eu consigo ver rodando o carro, olhando dentro do carro, né? Tem arranhão, tem detalhes. Mas existe ainda uma terceira parte que talvez eu só consiga identificar rodando, né? Barulhos, isso e aquilo.
Esses 3 pilares são muito importantes, tu já falou bem, mas existe mais algum? Se a gente fosse categorizar assim? Na verdade, eu coloco a avaliação nas seguintes etapas. Primeiro, documentação. A gente não vê, você falando, a gente não está preocupado com o carro. Segundo, a autenticidade deste carro. São os itens de identificação. Quando a gente fala itens de identificação, a gente está falando de chassi, de placas e tal. Depois que a gente chega na máquina, e a gente tem pintura, carroceria e estrutura, né? Vamos analisar o conjunto como um todo. Aí a gente entra depois ainda na parte mecânica, que é justamente isso. Você andou no carro, você fez um test drive, você sentiu alguma coisa, tem alguma coisa errada? Não tem. E para finalizar, aí você tem todos os agregados que muitas vezes a pessoa esquece. Cara, quais que são os agregados? Você conferiu o manual? Como é que estão as revisões deste carro? Esse carro tem uma chave reserva, tem a chave cópia, né? Os equipamentos obrigatórios dele estão aqui, o step dele está aqui, o macaco está aqui, a chave de roda, caso haja. Então, ou seja, você entendeu como é que é bem mais complexo você avaliar um automóvel? E por que eu fiz essa simulação aqui? Porque cada item desse que você deixa de avaliar e que muitas vezes você recebe este carro, vai te custar depois. Então, esse dinheiro, né, que está aqui, ó, rasgado, Não volta mais. não volta mais. Sendo que, na maioria das vezes, estes problemas todos poderiam ter sido filtrados antes. E muitas vezes não é um problema. Muitas vezes é simplesmente uma falta de negociação com o cliente. Exemplo, o cliente chegou, o carro está aqui, mas não tem, por exemplo, a chave reserva. Ok, negocia com o cliente antes de receber o carro. Agora, não depois que você recebeu e ele foi embora. E aí, quando você vendeu, você deu falta de um equipamento, de um item do automóvel que o comprador vai exigir. E aí, o dinheiro vai sair de onde? Do seu bolso. Então, como isso, tem vários. O carro tem step. Gente, eu já vi loja vendendo o carro e não conferi se o step estava ali ou não. E o cliente vai embora. Passa 1, 2 meses, o cliente precisa ou nota que o carro está sem step, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar na loja. E como é que você vai provar? Você tem ali um checklist, você tem um controle, você verificou, você avaliou? Não. Ah, só deu uma olhadinha. Então, o que você fez com o seu dinheiro? Olha lá, vai pagar para o cliente. Rasgou a garopa. Rasgou. E assim fica rasgando. Legal, Bruno, eu te provoquei em relação a essa questão dos pilares, porque eu já sabia que tu ia responder uma coisa um pouco mais completa, e para quem nos assiste, eu acho que é muito legal ver isso. Gente, olha como isso é profundo. Primeiro, existe uma série de coisas que precisam ser validadas para que você faça uma compra de forma correta, tá? E vamos pensar no cenário que isso não acontece, onde eu estou fazendo vistas grossas para alguma coisa. Perceba que o problema não é só você ter rasgado dinheiro, como o Bruno aqui colocou. O problema é que se eu sou o dono de uma loja e o meu profissional faz isso, não olha algum item e eu rasgo dinheiro, o que acontece? Existe uma chance muito grande de depois eu querer cobrar desse profissional. Então eu vou, além de ter rasgado meu dinheiro, eu vou perder meu tempo conversando com esse profissional, eu vou gastar a minha energia enchendo o saco desse profissional. Esse profissional também vai gastar o tempo. É um circuito, o cliente às vezes é incomodado, porque se eu não cobrei uma chave reserva e eu ligo lá, João, eu comprei aquele carro de ti, cadê a chave reserva? Não, mas eu não tenho. Não, mas então peraí, então a gente devia ter negociado. Olha o desgaste que isso gera. Então existe sim um rasgar dinheiro momentâneo, mas existe um rasgar dinheiro inconsciente, que pode ir muito longe ainda. E perceba, se você faz isso num carro, né, menos mal. Agora você não faz às vezes só num carro, você faz constantemente. E aí, após essa constatação, que eu acho que é óbvio que o Bruno concorda, e Arno também, eu queria fazer a pergunta, da onde vem isso? Eu quero crer que é uma coisa cultural, pela forma como se comprava e vendia carro há 20, 30 anos atrás. Vamos pensar no mercado de 1990, né? Que muitos de nós praticamente nem éramos nascidos, e alguns não eram, né? Como é que era o mercado de automóveis em 1990? Não existia carro para vender. Ou 1980, 85. Cara, tu tinha que ir lá implorar para comprar um carro, esperar na fila às vezes, e aí comprava o que tinha. Então, cara, era tão fácil vender. A gente brinca que os vendedores eram, sim, verdadeiros tiradores de pedidos, né? E não vendedor, né, Bruno? E aí, o que acontece? Cara, qualquer coisa que tu fazia de negócio dava dinheiro. Porque, cara, era lei de oferta e procura. Não tinha produto. Então, se tu
perdeu 500 aqui, 1.000 ali, tu vai ganhar um monte lá depois porque não tinha produto. E quero crer eu, mas o Bruno vai dar a resposta, ou o ponto de vista dele, que talvez isso venha dessa época e o povo ficou mal acostumado, mas vender carro hoje é totalmente diferente do que há 30 anos. Ou tu imagina que seja da onde ainda? Porque a gente sabe que tem donos de lojas que ainda rasgam esse dinheiro, como tu falou, hoje em 2023. Da onde vem isso, será, Bruno? É uma questão cultural. Realmente é uma questão cultural, na verdade é uma evolução, né? Eu me lembro do mercado. Então, por exemplo, a gente teve situações como você colocou, né? 1994, não tinha carro porque foi o carro popular. Então, por exemplo, eu me lembro de situações que o presidente da GM ia para a televisão para falar, pelo amor de Deus, não comprem o Corsa Indy, entendeu? Que era lançamento 1.0, carro Olha popular, só. porque ele era tabelado a R$ 7.500 e se vendia por 10 na concessionária, porque não tinha um carro para entregar. Então era isso. Então, quando o carro chegava no mercado, simplesmente vendia, entendeu? Você comprava e vendia carro. Outra coisa, né? Era muito mais assim, era um negócio feito no fio do bigode. O almoço fazia um contrato, né? Ainda, né? Quer dizer, desde aquela época era aquele verdinho que hoje, só hoje que a gente está acabando com aquele documento, né? Que hoje está virando digital. Então, ou seja, mas o mercado era desse jeito, né? E agora as coisas evoluem. Então, por exemplo, a gente teve o advento, que eu lembro, que inclusive impactou muito o mercado automotivo, foi quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Então aquilo já foi um impacto para esse mercado. Por quê? Porque se vendia sem nenhum tipo de garantia. Era o cliente saía, virava as costas e ia embora com o carro e acabou. E depois veio o Código de Defesa do Consumidor. Tu lembra mais ou menos quando é que foi isso, Bruno? Se não me engano, o Código de Defesa do Consumidor é de 98? 98. Eu acho que é. Depois a gente pesquisa direitinho, mas se não me engano é de 98. E aí, por exemplo, convencionou-se no mercado de automóveis uma coisa que vai contra a lei e que até hoje a gente vai na rua aí e a gente ainda vê. Não, carro usado é garantia de motor e caixa. Isso não existe, não está escrito em lugar nenhum. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Você tem que dar 90 dias de garantia. Então você vê que até hoje a gente ainda tem empresas falando que vendem o carro com garantia de motor e câmbio por 3 meses ou 3.000 quilômetros. Só. Coisa que fere a legislação. Agora, por que as empresas estão falando isso? Justamente porque não evoluíram. Então, ou seja, ainda estão trabalhando como se trabalhava na década de 80, na década de 90, início ali dos anos 2000. Só que o mercado evoluiu. E aí tem uma outra questão para quem é revendedor independente. Esse recado vai para você. Até mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, concessionária só queria saber de vender carro zero. Então, quando a gente entrava numa concessionária de carros novos, ele tinha um departamento de usados, mas era desse tamanhozinho. E nem aparecia pro público, né? E ele não queria. Às vezes era 1 ou 2 carros ali da marca e pronto. Então, o que a concessionária fazia? Bom, o meu papel, a minha empresa, é de vender carros novos. Então, todos aqueles usados que ela recebia, ela repassava. Repassava para quem? Lojistas independentes. Então, os lojistas tinham o quê? Um abastecimento constante para os seus estoques. Só que nos últimos anos, as concessionárias enxergaram no usado, primeiro, um grande filão, né? Inclusive com retorno financeiro. Segundo, antes as montadoras, algumas chegavam até a proibir que se comercializasse carros de outras marcas. Exato. Agora não. As montadoras até incentivam que as concessionárias tenham seus departamentos de carros usados. Para quê? Para poder compor o mix delas. E o que aconteceu? A concessionária, querendo ou não, ela é a fonte. Então o carro usado ainda entra, em sua maioria, para ela. Uhum. E aí o que ela faz? Ela tem o filtro. O que é bom fica para ela. Uhum. O que não interessa para ela, ela repassa. Então o lojista independente, se ele não se reinventar, ele vai acabar. Por quê? Porque ele não tem nem mais onde adquirir carro. E aí você pode perguntar, pô, Bruno, mas onde então que ele vai comprar? Existem inúmeras empresas que são de sucesso, que se reinventaram. Mas se reinventaram como? Primeiro, fidelizando o cliente. Então tem lojas hoje, concessionárias, que não precisam ir para a rua comprar carro, porque já tem uma clientela que já circula ali o próprio estoque dele. Agora, quem estiver trabalhando ainda com a mentalidade da década de 80 e 90, acabou, porque você não tem nem onde repor o estoque mais.
não vai muito pra frente, né? A gente brinca que quem tá com essa mentalidade aí ou já fechou, Sim. ou tem uma grande chance de fechar nos próximos anos, né? Ou meses, né? A gente estava falando muito sobre o Optimus Day Experience, o pessoal vir e tal. A gente vai ter um evento muito bacana aí com mais de 300 pessoas, mas a gente estava falando que é pouco É pouco. pela estrutura que a gente fala, né? A gente falou ali, são hoje. Esse número é bastante discutido, mas vamos arredondar. São cerca de 50 mil lojas multimarcas no país, né? É, no sul do país, vamos chutar aqui, vai, a gente não tem o número exato, mas devem ser em torno de 6 mil lojas multimarcas no sul do país, pelo menos, tá? E vão estar presentes no evento. A gente fala de 300 pessoas, mas tem empresas que vão trazer 10 pessoas do time. Sim. Então, dentro dessas 300 pessoas que a gente vai ter ali, talvez a gente vai ter 120 revendas representadas, 110. Para o universo de 6 mil é muito pouco. Então, a gente percebe que existe um movimento, Bruno, de buscar conhecimento por parte dessas lojas independentes, né? A gente fala das multimarcas, mas ainda é pequeno, né? É um movimento pequeno. Você falou, teve 180 inscritos do teu treinamento, mas certamente tinha lá, sei lá, 50, 60 marcas diferentes, 70, não eram 180 empresas, né? Não, não, não. Então a gente vê que ainda é um movimento muito tímido ainda, que deveria ser maior, né? Então você que nos assiste, fique sempre atento a buscar esse treinamento, buscar essas capacitações, porque, cara, o jogo tá virando. E tá virando muito rápido. E a pandemia ajudou a acelerar isso mais ainda, né? E eu sempre digo, teve algumas empresas que falaram, ah, não, pô, esse ano eu não vou no Optimus Day e tal, tá legal aqui e tudo mais, tal. E a gente percebeu que não era por falta de dinheiro. Ah, não consigo investir, que também é uma incoerência, porque a gente brinca e diz assim, com o dinheiro de uma comissão de um carro, tu vai ter um conhecimento absurdo lá. Não era por tempo. Ah, não, eu consigo me deslocar da minha empresa, né? E a gente identificou vários casos que era comodismo. Uhum. E aí, meu amigo, eu só tenho uma coisa para dizer. Pode ser que você esteja bem hoje. E tomara que esteja bem depois. Ó, também não, a gente não tá aqui para desejar o mal para ninguém. Mas você estar bem hoje não é garantia nenhuma que você vai estar bem no ano que vem e que vai estar bem daqui 2 anos. Então, se você está acomodado no seu negócio, hoje bem, pode ser que amanhã, ano que vem, já não esteja tão bem. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui. E é o que eu falei, né, Bruno? Já comentei antes. A gente tem gente vindo, cara, do Brasil todo. Gente vindo do Nordeste para cá, gente vindo do Centro-Oeste, do Norte, também tem gente vindo do Norte, né? E pessoas, às vezes, do Sul que não vêm. Então, é complicado. Então, torcemos muito para que ainda acelere mais essa questão de as revendas. Primeira coisa, dos donos de loja de carros se enxergarem como empresários. Eles não são lojistas, né? Não são lojistas, são empresários, meu amigo. E se você é empresário, você tem que entender, né? Você tem que entender de compra e venda de carro, que a gente já viu que é imprescindível aqui. E tá aqui as garopas rasgadas aqui, que me deu até uma dor no coração. Ainda bem que é dinheiro cenográfico, senão já ia ficar até meio ruim aqui, né? Além de entender de compra e venda de carro, e isso o meu amigo Neto Mafra fala muito bem, você tem que entender de compra e venda de carro, você tem que entender de sistema, você tem que entender de documentação, você tem que entender de processo, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de marketing, você tem que entender de contabilidade. Cara, quem é empresário, e é isso que você não é um lojista, você é um empresário. Se você não entender que você é um empresário, você daqui a pouco não vai ser mais nem lojista, porque você vai fechar. Tem que ter uma série de informações. Isso é para qualquer segmento, né? Eu sou empresário, né? Sou um dos proprietários da Altimus e é isso, a gente tem que ter polivalência, né? Não conhecer profundamente tudo, porque você não vai conseguir, mas de forma básica e intermediária. Então, esse é o meu recado para quem está nos assistindo. Você não é lojista, você é empresário e busque se capacitar, porque talvez o dia de amanhã pode não ser tão bom quanto o dia de hoje. Concordam, pessoas? Concordo? Sem dúvida. Olha, você falando isso aí, eu vou te contar uma situação que eu já escutei algumas vezes, mas que eu escutei essa semana. Teve um empresário, quer dizer, lojista, Lojista. tá? Lojista, pegando aqui o gancho que o Caio falou, que existe realmente uma diferença muito grande entre ser lojista, né, dono de loja, e ser empresário. Que me procurou para dar um treinamento para a equipe dele. E aí eu montei toda a estrutura e tal, entreguei o pacote. E aí quando ele olhou, ele falou assim: Bruno, pensando bem, eu não vou dar o treinamento para minha equipe. Eu falei, mas por quê? Não vou treinar meus funcionários porque é o seguinte, senão depois eles vão sair e vão trabalhar no meu concorrente. Eu escutei isso essa semana. E aí eu olhei até impactado, mas não é uma coisa inédita, que infelizmente já escutei várias vezes. Falei, deixa eu só te fazer uma pergunta, fulano, com toda liberdade que a gente tem.
como é que estão os seus negócios? Você está ganhando dinheiro? Tá bom? Não, Bruno, pelo amor de Deus, tá apertado. Tô custando a fechar as contas no fim do mês. Falei, isso é de agora, já tem algum tempo? Não, desde o retorno da pandemia aí, desde quando acabou a pandemia, eu não tô conseguindo estabilizar meu negócio. Eu falei, talvez não seja justamente por esse tipo de visão míope, onde você está mais preocupado em que um dia o seu funcionário saia e vá trabalhar no concorrente do que você ter uma pessoa capaz dentro da sua empresa. Então isso não é uma visão de empresário, isso é uma visão de dono de loja. Estou pegando exatamente no que você falou, porque aconteceu essa semana. É real, né? É real. E aí ele ficou assustado, sabe? E falou, não será? Eu virei e falei assim, olha, eu tenho uma frase que está inclusive no meu Instagram, mas eu vou te mandar aí no seu WhatsApp. E fiz isso mesmo, peguei meu celular e mandei para ele, que eu já tenho até o template pronto, que é o seguinte: se você não investe na sua equipe, é porque você não sabe o quanto que a falta de conhecimento dela te custa mensalmente em oportunidades e negócios perdidos. Aí ele ficou olhando. Eu falei assim, você consegue mensurar quantos carros você deixou de vender porque seu vendedor não está qualificado? Quantos carros você deixou de comprar porque muitas vezes seu avaliador não está qualificado? Quanto de dinheiro você rasgou porque você não soube fazer uma avaliação técnica de qualidade? Vamos pegar a sua empresa. Quanto que você gastou só de multas que muitas vezes não foram cobradas na hora? Quanto você gastou só de equipamentos que os carros entraram e você só descobriu depois e teve que pagar? E aí foi ficando assustado, foi ficando acuado. Até que ele olhou e falou assim, você tem razão. Minha empresa está uma zona. Falei, então... Ele falou assim, você não precisa me falar isso, porque eu tenho certeza, só pelo que você falou. Então você tem duas alternativas. Né? Ou você conserta a sua casa, ou você conta os meses para fechar as portas. Simples assim. Não tem milagre. E eu falando, não é porque eu estou ali que eu sou melhor do que os outros. Só que quando a gente se dispõe, e aí eu vou até utilizar esse espaço aqui, porque eu sou um grande combatente desses falsos gurus que têm aparecido na internet. Então hoje virou moda as pessoas venderem curso, principalmente online. Então eu estou vendo gente aí que, né, pessoas que começaram a trabalhar há 1, 2 anos e já estão indo para o mercado oferecendo cursos, treinamentos e ofertas milagrosas e tal. Você que é empresário, né, você não vai acreditar nisso. Você não vai acreditar em Papai Noel. Você tem que procurar o quê? Empresas sérias, empresas estabelecidas, profissionais que tenham longa data, que tenham um currículo, que tenham um histórico, que tenham outros profissionais que possam chegar e validar aquilo que ele está fazendo. Então, cuidado também até com o que você... Porque senão a pessoa entusiasma achando que vou contratar aqui treinamento e aí chega ali e o que mais tem na internet é isso. Só que a maioria, como eu falo, são os falsos gurus. Então, isso eu tenho combatido, sabe? Ferrenhamente até porque eu sou uma pessoa que eu já tô aqui, né, falando minha idade, né, que o Caio gosta de brincar, né, já tô beirando meus 50, né, acabei de completar 49 anos e não paro de estudar 1 minuto. Inclusive curso superior. No momento eu estou cursando 2. Por quê? Porque a gente precisa se reciclar, a gente precisa se atualizar, a gente não pode ficar parado. Então quando a gente fala de empresa de treinamento, não é o Bruno dando treinamento. Eu sou o instrutor principal da minha empresa, obviamente. Mas a minha empresa ela é uma empresa constituída de cursos, treinamentos e eventos. Alguns treinamentos meus estão protegidos, inclusive, por direitos autorais. Então, ou seja, não é simplesmente uma coisa que eu cheguei ali, copiei e fiz. Não. Fui eu que criei, desenvolvi do zero, está aqui, tem ali aquela proteção. Então, ou seja, muito cuidado na hora que você for buscar conhecimento, né? Olhe quem está por trás ali te oferecendo aquilo. Não acredita em falso guru, não. Legal, é bem importante essa fala do Bruno. Eu acho que um pouco o reflexo disso foi a própria questão da pandemia, né? Pô, foi todo mundo para casa, não tinha o que fazer. Cara, o que eu vou fazer? Vamos inventar um curso aí. E hoje existe muita informação, né, para tudo. Se eu colocar aí como é que se faz cuca, cara, eu vou achar 500 vídeos como é que faz cuca. Tem a nossa amiga que tá ganhando muito dinheiro fazendo cuca, né, Arno? E tem treinamento para tudo, né? E nada contra, que bom que tem bastante treinamento, mas
A gente sabe que, como tudo na vida, existem bons profissionais e maus profissionais, né? Se você for médico, tem médico bom, tem médico ruim. Advogado, advogado bom, advogado ruim. Lojista de veículo, bom e ruim. Vendedor, bom e ruim. E por aí vai. Então, eu acho que é... Só que, quando você vai para a área de treinamento, você tem uma coisa que se chama tempo, que é o bem mais valioso que existe, né? E aí você vai consumir um treinamento de às vezes 5, 10, 20 horas e vai deixar de consumir outro treinamento e você já empenhou as suas 5, 10, 20 horas, né? Então, eu acho que é muito importante você fazer uma triagem daquilo que você vai consumir, tá? Ah, cara, então eu vou acertar sempre na veia quando eu for fazer meus treinamentos. Cara, não vai. Mas faz uma triagem, né? Vai atrás. Às vezes, quem tá mais tempo no mercado não necessariamente é o melhor, mas, cara, é um forte indício, né? Porque já foi, já passou pelo crivo do tempo, né? Então o Bruno tá aí, pô, mais de 3 décadas de experiência, né? Eu brinco muito, a gente fala que, pô, não estamos aqui no Auto Talks para falar de Altimus, mas eu vou falar da minha realidade, né? Então, falar de Altimus. A gente não trabalha com preço, a gente trabalha com resultado, né? E a gente sabe que tem concorrentes nossos que cobram muito menos, né? Agora, da mesma forma como a gente falou sobre isso, né? Que o Bruno comentou e falou muito bem assim, que às vezes você pode rasgar num carro tranquilamente R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 e muito mais, né? Quando a gente fala de sistema, às vezes o pessoal não vê com tanta proximidade isso. Mas se você daqui a pouco está emitindo notas erradas, pode não acontecer ou pode ninguém pegar, mas daqui a pouco o tom pode ser de 50 mil, de 30 mil ou mais. Então essa questão de sistema é uma questão muito séria, né? Muitos donos de lojas não sabem que você é obrigado a resguardar os XMLs das suas notas eletrônicas por 5 anos. Daqui a pouco você tem um fornecedor que não está nem aí, não tem backup, não tem... Então, realmente, o mercado de veículos é um mercado que te propicia muitas coisas, inclusive bons ganhos. Agora, tu precisa estar capacitado para saber fazer os negócios certos, saber fazer todas as etapas da forma certa. Tem como ganhar dinheiro avaliando? Tem. Ou enfim, deixar de perder, ambas as coisas tem. Tem como ganhar dinheiro fazendo uma venda mais assertiva? Como não dar desconto? Tem. Toda a cadeia do teu negócio tem como tu ganhar muito dinheiro ou evitar que tu perca. E aí esse dinheiro que tu ganhou a mais ou que tu evitou de perder, tu pode investir em outras coisas, em treinamento para tua equipe. Tem gente que não, tu acabou de dar um exemplo, tem gente que não investe em treinamento para equipe por causa de dinheiro. Investir em tecnologia. Cara, hoje sem sistema, como é que tu vai fazer um negócio rodar? Então, é muito pertinente essa tua fala, Bruno, porque com certeza muitos empresários, e vou dizer mais longe, mais ainda os lojistas, estão deixando muito dinheiro na mesa que poderia estar sendo utilizado para ele próprio. E, como vocês já sabem, né, em vários episódios eu falo isso, eu sou os caras das frases, né? E isso que o Bruno falou, cara, é uma frase muito antiga, né? Ah, eu não vou treinar os meus colaboradores porque e se eu treinar e eles saírem? E aí tem a frase que diz, e se você não treinar e eles ficarem? Como é que vai acontecer? Eu ia pegar um gancho justamente nesse ponto, né? O caso que o Bruno comentou, né? O empresário, ele tem que entender que a empresa precisa do empregado e o empregado precisa da empresa, né? Os dois crescem juntos e é necessário dar as oportunidades e investir. É muito melhor tu ter um empregado dentro da tua empresa sendo investido e ele te dando retorno, do que não investir e ficar com essa preocupação de que, pô, eu vou investir, vou capacitar, ele vai pro meu concorrente e ele tá consumindo o teu salário, mas não tá dando o retorno que tu precisa. Eu acho que até uma característica um pouco nossa na Altimus, né, Caio? Cara, se tem alguém que trabalha comigo, e é um pouco, vou falar um pouco de mim, né? Minha paixão por poder impactar a vida e a carreira de outras pessoas. Cara, se no tempo que a gente trabalhou junto, eu pude agregar na tua carreira, tu aprendeu comigo e tu vai sair com uma oportunidade melhor, cara, eu tô feliz porque a gente cresceu junto. E é natural esse crescimento, carreira e as mudanças, né? Porque a pessoa contribuiu pra gente crescer também, no período que ela estava. Exato. Mas aí, muitas das vezes, a pessoa fica justamente porque ela percebe que aqui é o momento, é o local ideal para crescer, né? Então, realmente, tem que ter essa virada de chave aí pro empresário, pro dono de loja de veículos, que tem que capacitar o time dele. O time dele vai dar resultado para ele. Não adianta ficar pensando em ele ir pro concorrente, né? Cara, e assim, ó, eu não posso deixar de falar, e como a gente fala, né, pega esse ouro.
ouvi muito o nosso amigo Eric Winston falando isso, mas é uma coisa que talvez muitas outras pessoas usam. Tá, tu não quer treinar o teu colaborador porque ele vai sair e vai pro concorrente. Então tu tá me dizendo que tu não tem nada melhor que o teu concorrente, é isso? Cara, nós estamos num mercado competitivo. Não precisamos ser inimigos e tudo mais, né? Mas tu tá num mercado competitivo. Se eu tiver medo que um colaborador meu da Optimus vá para ir para uma outra empresa de sistema, eu tô assinando um atestado que eu não tenho nada de melhor que o cara. Lembra que eu falei que o empresário tem que ter várias polivalências? Eu, como empresário, cara, eu tenho que pensar o seguinte: não, ele vai ficar na Optimus, né? E você que está nos assistindo, empresário do ramo de veículos, tem que pensar, ele vai ficar na minha empresa, na minha revenda, na minha concessionária, porque eu trato melhor as pessoas, eu me preocupo com a evolução das pessoas, eu me preocupo se a minha empresa está bem estruturada, bem limpa, bem organizada, eu me preocupo em dar um atendimento diferenciado para o meu cliente, eu me preocupo em fazer as coisas certas, tirar a nota fiscal, não sonegar. E aí o cara vai olhar e vai dizer, eu quero trabalhar numa empresa para frente, numa empresa boa, ou eu quero trabalhar no picareta da esquina? O que você acha que ele vai querer? Então assim, amigo, se tu tá com medo dele pro teu concorrente, tu tá assinando que tu é pior que o teu concorrente, simples assim. É forte isso, né? O Caio, você falou uma coisa que é fantástica, que é exatamente isso. Se você é lojista e está preocupado com o seu funcionário ir embora, peraí, você não está sendo empresário. Quando você investe numa pessoa, por que existe a rotatividade de funcionários? Existem estudos disso e quem estuda administração sabe dizer muito bem. Muitas vezes a rotatividade não é só por causa de salário. Porque o lojista, né, separando o lojista do empresário, o lojista muitas vezes acha o seguinte, não, mas eu estou pagando uma comissão melhor. Aí chega o outro, eu vou pagar mais comissão, eu vou pagar mais comissão. E muitas vezes aquele funcionário está indo embora, não é por causa só do salário. Ou muitas vezes não é pelo salário, pela comissão. Ele está indo embora por quê? Porque ele não está sendo valorizado, porque ele não está sendo bem tratado, porque ele não está sendo reconhecido. E são coisas simples e muitas vezes mais baratas. Então essa é a visão que o empresário tem que ter. Peraí, quanto que eu vou, não é gastar, investir no meu profissional, onde você vai valorizá-lo, vai aumentar inclusive a autoconfiança dele, além de todo o conhecimento na negociação, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir muitas vezes agradecido pela empresa, se ele tiver que sair, ele vai pensar duas vezes, pô, peraí, será que eu vou para aquele concorrente que não vai me dar um treinamento, que não vai me capacitar, que não vai me qualificar, Me reconhecer. me reconhecer? Não. Então, ou seja, isso é a visão de empresário. E quando você coloca no papel, é muito mais barato você investir no seu profissional do que você ficar demitindo, contratando, demitindo, contratando, demitindo, contratando. Aí, vou mais longe, tá? Quem te garante que esse colaborador... Eu estou fazendo tudo certinho, invisto no meu colaborador, me preocupo com a empresa, com o cliente, com o atendimento, e o meu colaborador sai e vai para uma outra empresa. Se tu faz tudo muito bem feito, a chance dele voltar é grande. Entendeu? Então pensa nisso, faz a tua parte, não fica preocupado se ele vai ou não, porque pode ser que ele volte. E ambos devem deixar as portas abertas. Tem muito colaborador que gostaria de voltar e não volta por vergonha. Né? Então assim, cara, deixa tudo muito preto no branco. E eu vejo que é muito assim, tá? E pegando a tua última fala, Bruno, uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo é o gestor, o empresário, investir primeiro nele. Sem dúvida. Tá? Nele mesmo. Porque hoje eu tive uma conversa com um cliente nosso que está inscrito para o Optimus Day. E ele falou assim, cara, iria eu e um funcionário meu. Mas eu estou pensando em só 2 funcionários e tal, e daí eu não vou. Eu falei, cara, tu é o principal cara que tem que estar aqui. Ele falou, não, Caio, mas sabe o que é? Eu tô muito mal de saúde, cara. Eu acho que eu peguei dengue, mas ainda não deu prazo para fazer o exame, então eu tô muito mal. Eu falei, não, então beleza. Questão de saúde é diferente, né? Mas se ele falasse assim, não, eu acho que meus colaboradores precisam e eu não precisam, cara, ele tá totalmente errado. Não foi o caso dele, né? Então eu vejo assim, ó, gente, vocês que são donos de lojas de carros e de concessionárias, né, multimarcas ou concessionárias, os colaboradores de vocês olham para vocês enquanto empresários e vem alguém que eles querem seguir, que eles querem se aproximar, que eles querem alcançar. Então, se você não é referência, esse cara vai para a empresa que paga R$100 a mais, né? Ao contrário, que se você for um cara que ele vê e vê assim, cara, eu quero ser como esse cara, eu quero pegar um pouco dele, ele vai ficar com você para aprender, para construir, e não é por dinheiro. Então, pega esse ouro e investe em você, né? E claro, depois leva esse DNA pro teu time para investir nele também. Mas não adianta só investir no time e o cara não fazer treinamento, né? E isso ainda existe muito no mercado, né, Bruno? O cara delegar o treinamento e, não, eu mando meus funcionários, mas eu não preciso. Tu vê ainda isso? É o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo.
Eu pensei que o Bruno ia dizer, veja um pouco, ele é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. É o que eu mais... Os caras vão xingar tanto a gente nesse episódio Não, porque a gente mas- só tá dando martelada no mercado, Bruno. Não, mas sabe porque é o seguinte, é óbvio que existem as exceções, né? E o mercado, tem muita gente se qualificando, tem muita gente, você vê, o próprio Altimus Day, aqui Experience, né? O meu treinamento, os meus cursos e tal, você vê, O Altos Encontros. altos encontros, então, ou seja, está tendo realmente uma demanda, o mercado está reagindo, só que ainda muito aquém do que deveria. Lento. Uhum. Tá? É lento, mas existe. Agora, eu tenho. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: às vezes a pessoa assiste minha palestra, principalmente a palestra que eu vou dar, né? O segredo está na compra, né? Avalie bem, ganhe mais. Então eu dou todos esses tópicos da avaliação, né? Mostro, né, onde é que o lojista está rasgando dinheiro, onde é que está perdendo dinheiro e tal. E aí a pessoa assiste aquela palestra e fala: Bruno, fantástico, cara, mas eu não consigo colocar isso em prática. E aí eu tenho uma consultoria para isso, onde eu vou para dentro da empresa, seja uma loja ou uma concessionária. Então tá, então vamos implementar tudo isso que você viu na palestra. Processos, procedimentos e tal, implementando como? Através de treinamento. Então a gente vai treinar a sua equipe, a gente vai implementar todos os processos para quê? Você avaliar mais, avaliar melhor, né? Deixar de rasgar dinheiro em toda avaliação, né? Passar a ganhar mais em cada operação. E aí respondendo a você, a pessoa fala, não, tudo bem, vai lá e faz o treinamento com a minha equipe. Eu falo, não, começa com o dono. Se o dono, volta lá atrás o que a gente falou, se o dono, se o gerente, se os vendedores, se o avaliador, se todo mundo não estiver presente, a pessoa, a secretária, todo mundo não estiver fazendo parte, um não vai entender o papel do outro naquela engrenagem. Uma empresa, ela é uma engrenagem completa. Se você começa a tirar os dentes, ela vai começar a falhar. Então é importante que todos façam o treinamento. E aí entra isso, porque quando eu sou contratado para consultoria, muitas vezes eu escuto isso. Não, vai lá e dá. Não, começa com o dono. Você tem que saber, até justamente por uma questão que você já comentou também, cara. E se o seu funcionário sair? Quem é que vai capacitar o próximo? Você vai contratar o Bruno de novo a cada... Tá rasgando dinheiro. Todo ano vai contratar pro mesmo curso. Exatamente, o mesmo curso, ou você vai estar apto a falar, não, peraí, eu já sei. Então, o dono da empresa, né, o empresário, é o que você falou, ele não tem que ser o mestre em tudo, mas ele tem que saber de todas as partes da empresa. Porque se faltar alguma engrenagem, ele tem que saber ali substituir ou colocar uma outra peça e adequá-la e treiná-la para desempenhar aquela função. E por referência a espelho, né? O colaborador vai olhar pro líder. E se o líder não tiver engajado com aquilo, ele fala assim, pô, mas talvez não é tão importante se ele não está engajado aqui, né? Então não vou dar atenção devida. Então eu acho que realmente tem que servir de espelho e exemplo, e eu acho que o alto cargo tem que participar desse tipo de treinamento que é tão importante para o processo como um todo, né? E aí a gente está falando de investimento em capacitação, surpresa também, está fazendo mais 2 graduações, além de todo o conhecimento técnico que já tem, mais 2 graduações. Recentemente tu foi para fora do país. Pesquisas... Europa, né? Eu fui no ano passado, em 2022, eu fui 2 vezes para a Europa, eu fui para a Espanha, fui para Portugal, eu fui para a França, fazendo cobertura de eventos automotivos, então, ou seja, Salão Internacional de Paris. Em Portugal, o Salão específico de carros híbridos e elétricos, olha só, que já tinha sido a 6ª edição. Então, olha como é que as coisas estão. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos um salão específico de automóveis híbridos e elétricos. Em Portugal, eles já estão indo agora, em 2023, já vai ser a 7ª edição. Tá? E também o Salão do Automóvel de Madrid. Para quê? Justamente para quê? Buscar conhecimento, buscar qualificação, né? Aprimorar, enxergar essas coisas. Então, foi muito bacana participar desses eventos internacionais. Você fala assim, pô, Bruno, isso é gasto? Não, isso é investimento, eu estou investindo em mim. Mas para quê? Eu preciso investir em mim para poder replicar depois esse conhecimento. Então, para saber quais são as tendências do mercado, o carro híbrido elétrico veio para ficar, é só modinha? Não é? Pô, então vamos ver lá fora o que os outros países estão fazendo. Ah, tá, mas ele chegou, como é que carrega? Os tipos de carregador. E aí começa a surgir uma série de dúvidas que se a gente ficar aqui, a gente fica o dia inteiro falando só sobre, sei lá, carro híbrido elétrico. Então, ou seja, em onde a gente vai buscar? Muitas vezes essa informação não está no Brasil. Então, vamos lá para fora para poder buscar. Uhum. Então, isso que é o recado que eu sempre passo para o empresário. A gente tem que estar sempre buscando qualificação. Na verdade, não é nem qualificação, é reciclagem. A gente tem que estar o tempo todo reciclando. O que a gente aprendeu muitas vezes hoje,
passa alguns dias, aquilo ali já está ultrapassado. Então a gente tem que estar sempre reciclando. E nessas tuas idas para fora do país, assim, tem alguma coisa? Claro que os mercados têm as suas diferenças, né? Mas o que tu percebeu nas tuas visitas lá, que talvez são coisas que logo devem vir para cá, algumas pinceladas assim, que tu pode trazer para a gente aqui? Que a gente tem que o lojista aqui, que o mercado deveria já estar se preocupando, que logo vai ser padrão aqui? Bom, eu falaria de cara os híbridos e elétricos. Eu tenho uma frase que eu coloco aqui que é o seguinte: não passe a vergonha do seu cliente saber mais sobre você, sobre o seu produto, ou seja, sobre o carro que você está vendendo. E hoje no Brasil, o cliente que entra numa loja que já está comercializando um carro híbrido ou elétrico, ele sabe mais do que o vendedor, ele sabe mais do que o gerente, muitas vezes ele sabe mais até do que o dono. E eu vi isso na prática, de fazer inclusive visitas como cliente oculto e muitas vezes até me identificando, chegar nas empresas, eles simplesmente vendem. E eu escutei de vendedor: qual a explicação? Não, não, não. O cliente que compra esse carro já chega aqui sabendo de tudo. Eu falo, peraí, e você passa a vergonha do cliente saber mais do que você sobre o produto que você está vendendo? Isso para mim é passar vergonha. Por quê? Aí, respondendo a você, por exemplo, em Portugal, eu vi lojas que já são especializadas em carro elétrico. Só vendem isso. Só vendem elétricos. Tem postos, entre aspas, né, que você fala, posto de combustível, só de carro elétrico. Não é mais a tomada que está ali, né, no shopping, no supermercado ou na garagem do prédio. Uhum. Não, você tem em centros urbanos, como se fossem postos de gasolina, onde as pessoas chegam, encostam os seus automóveis elétricos, plugam ali, obviamente que o tempo de recarga é maior do que um abastecimento, mas esses postos de recarga, eles estão normalmente próximos a centros comerciais ou outras situações onde a pessoa deixa o carro ali por meia hora para dar uma carga rápida, resolve uma situação qualquer e volta, o carro dele está carregado. E não é mais de graça, ou seja, olha as oportunidades de negócios que começam a surgir. Aí você fala, pô, Bruno, mas isso aqui ainda no Brasil é cedo. É, mas se a gente for pegar em termos de venda de automóvel está patinando. Agora de híbrido elétrico não para de subir. Então é cedo até quando? Pode ser cedo hoje, daqui a um ano pode ser uma demanda. E quem chega cedo bebe água limpa, como nós já falamos, né? No ano passado, o Bruno fez uma palestra fantástica sobre carros híbridos e elétricos, né? Também falando um pouco da avaliação, da importância de conhecer para poder avaliar. Mas a gente entendeu nesse ano que são dois assuntos importantíssimos, tanto a parte de híbridos e elétricos, só que essa parte de avaliação, que era uma coisa para já estar mais ou menos resolvida dentro do nosso mercado, não tá, cara. Não tá, é uma dor gigante. Então a gente preferiu fazer dois momentos desse. Então vai estar o Alexandre Costa falando de carros híbridos e elétricos, também é um cara que tem bastante conhecimento, referência, uma das referências no Brasil nisso. E a gente pegou o Bruno para falar da parte de avaliação, porque é uma dor gigante, entendeu? Então, como o Optimus Day vai ser 2 dias, a gente tem mais espaço, a gente preferiu multiplicar o tempo para poder falar desses assuntos que são importantíssimos, né? O Caio, você tocou num assunto que eu acho que para mim é primordial. Você falou, e já era para estar resolvido no mercado. E quando a gente fala de compra e venda de automóveis, o imprescindível, o básico, é você fazer uma avaliação. Se você está tratando de comprar e vender um automóvel, e esse automóvel ele é usado, ou seja, nunca vão existir dois carros usados iguais. Então cada avaliação tem que ser única. Uhum. Para que essa avaliação seja única, você tem que ter todo o conhecimento técnico. Não é só dar uma olhadinha no carro, como as pessoas fazem. Passando por todas as etapas: documentação, itens de identificação, carroceria, pintura, estrutura, mecânica, equipamentos, acessórios, etc. Aí, respondendo uma questão. Quando eu chego numa empresa, muitas vezes, para poder fazer uma consultoria, para implementar esse processo, às vezes eu vejo o lojista ainda com a mentalidade de lojista, falar assim, não, eu não vou gastar esse dinheiro com você, não. Essa consultoria sua é muito cara. Eu falei, minha consultoria é cara? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise na sua empresa. Vamos pegar aqui os últimos 6 meses. Vamos fazer um levantamento aqui, caso ele tenha, porque muitas vezes a pessoa nem tem. Quanto você gastou de multas que você deixou de receber? Aí você começa a achar um monte de multa lá que passou batido, porque na hora ninguém fez a consulta. Então, olha o dinheiro rasgado.
Quantos clientes voltaram aqui te cobrando uma garantia que muitas vezes você gastou 5 ou 10 vezes mais para consertar do que para corrigir? Muitas vezes ele nem tem esse número, mas a gente começa a buscar. Então, às vezes, é aquele carro, por exemplo, que deu um problema sério no motor porque faltava uma troca de óleo. Pô, uma troca de óleo é muito mais barato do que você ter que fazer um motor. E aí você começa a pegar. Aí eu tenho um exemplo clássico que eu conto aqui, que é o seguinte. Eu ofereci consultoria para uma empresa, revenda, grande. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: quanto que você gastou só com chave reserva no ano passado? Aí ele olhou, não sei. Falei, então vamos fazer esse levantamento? Só com chave reserva. No espaço de um ano... Tô esperando a paulada aqui. 50 mil reais. 50 mil? 50 mil reais. O curso do Bruno ficou Meu barato Deus aí, hein? do céu, cara. 5 É muita nota de 100 aqui. rasgada. 5 pacotes Ai, desse Jesus aqui, ó, Cristo. jogados no lixo. Só porque, quando ele recebia os carros, não conferia se tinha a chave reserva, ou ficava aquela velha promessa do cliente trazer depois, mas que nunca trazia, ou também nunca se cobrava, mas esse carro era vendido e precisava providenciar. 50 mil reais. Isso foi em uma tarde. Então eu cheguei na empresa de manhã, à tarde a gente fez esse levantamento e tal. Quando chegou no fim do dia, eu falei assim: você entendeu que a minha consultoria já está paga? Daí ele falou, onde é que eu assino? Não, exatamente, ele já tinha me contratado. Eu falei assim: tudo que eu fizer a partir de agora já é lucro no seu bolso. Porque você só com um item, eu achei 50 mil reais de furo em um ano, sua empresa tem 17. Olha o quanto que é forte isso. Aí eu falei assim, agora vamos pegar quantos steps você gastou. Eu tô pegando coisa simples. Eu não tô pegando coisa... Quantos macacos? Quantos carros você recebeu aqui que foram pro Lava Jato, lavou, voltou, você vendeu, e aí muitas vezes veio sem a chave de roda, sem o step, você não sabe se o carro recebeu sem aquilo, ou se ficou muitas vezes no Lava Jato, mas você teve que pagar pro seu cliente, e por aí vai. Quantos pneus você teve que pagar? Vai longe, vai longe. Você entendeu? Show. Então, quando a pessoa olha isso, e aí entra, vamos falar assim, o lojista que passa a ter uma visão de empresário, ou o empresário, quando ele enxerga isso, ele vê que esse é um investimento barato. Vira a chave, muda o jogo, né? Muda o jogo. Muda E o aí, jogo isso aqui, ao invés de ir pro lixo, começa a ir pro bolso dele. Bom, eu tô aqui, eu tô achando que eles vão cancelar essa nossa live aí, porque o pau tá pegando, tá atorando aqui. E é isso aí, gente. A gente valoriza muito o tempo de vocês que estão com a gente aqui assistindo e a gente tem que dar a realidade. E a realidade é essa. A gente tem muita coisa para melhorar no mercado. Quem chega cedo bebe água limpa, aproveita as oportunidades que vocês têm de mudarem o seu negócio, porque vocês vão ser os primeiros beneficiados, tá? Então a Altimus está aqui para ajudar, tecnologia com sistema, mas também com capacitação, Bruno também, Auto Expert, né? O nome da empresa, né? Auto Expert Treinamentos, é isso? Isso mesmo. É isso aí, eu tô fazendo dever de casa aí. Então, gente, essa 1 hora que a gente passou aqui, 1 hora e pouco, cara, foi muito impactante. Foi um dos episódios mais impactantes que a gente gravou e falou muito no gasto do dinheiro do lojista que poderia se transformar primeiro em poupar e depois em investir, né? Então foi bem impactante esse episódio, né? Eu sei que a gente teria aqui mais no mínimo 1 hora, 2 horas para falar e o papo ia longe. O Bruno tem muita coisa boa para nos passar, mas a gente sempre quer deixar aquele gostinho de quero mais, né? E então eu queria devolver a palavra pro Bruno para fazer quantas considerações quiser. Ainda, Bruno, sei que tem muita coisa aí para falar e depois para, né, passar as tuas palavras finais aí para essa galera maravilhosa aí que está nos assistindo. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, mande sugestões, né? Bruno, passa os contatos das redes sociais aí para a galera se conectar contigo aí e vamos junto aí avançar nesse mercado aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite por participar do evento da Altimus, por participar desse podcast, muito bacana. O que a gente falou aqui realmente é impactante, mas é necessário, então, né, fazer isso daqui, mostrar isso daqui para você que está aqui nos assistindo, é isso daqui que faz você virar a chave, é você enxergar que, opa, peraí, né, eu preciso investir em mim, eu preciso investir no meu negócio, eu preciso qualificar a minha equipe, eu preciso virar a chave. Então, é muito bacana. Eu dou os parabéns para você que está aqui nos assistindo, porque esse já é o primeiro passo.
Então, ou seja, o fato de você estar aqui assistindo mostra que você quer mudar, que você quer sair, né, da sua zona de conforto e muitas vezes de uma zona que já não está mais entrando dinheiro e que você precisa virar a chave para o seu negócio voltar a ser lucrativo. Então, dou os parabéns ao Caio, ao Arno, a toda a equipe por propiciar um podcast como esse, rico de conteúdo, ou seja, informação gratuita, de qualidade, sendo levada para o mercado. Então, você que está aqui nos assistindo, valorize isso, porque tudo isso daqui custa dinheiro. E tem gente entregando para você isso aqui de graça. Então, aproveite cada minuto, cada informação que foi passada aqui, não só nesse episódio comigo, mas com todos os outros, todos os episódios que tem passado aqui são fantásticos. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Arno. E espero voltar aqui em Blumenau, depois para a gente poder gravar de novo e continuar esse assunto aqui. Legal, eu vou levantar mais uma questão para. Quer comentar um pouco do Altos Encontros desse ano? A gente falou pouco, né? Pois é. Rapidamente, então, aí para a gente vamos lá, fazer o convite para o pessoal. Hein? Fazer um convite para você. Eu tenho, né? Você até me pediu das redes sociais, então vou passar aqui, ó. Quem quiser me seguir, entra lá no Instagram, @perito automotivo. Vai ver minha foto lá, é o meu perfil, manda um direct. Então lá vai ter os links também. Então quem quiser saber sobre o curso de avaliação em comércio de automóveis, que vai ter a edição de Recife, tá lá, só clicar, tem a inscrição, tem o site. Quem quiser saber também sobre a minha franquia de vistoria, tem lá o link, tá? E para você que não sabe, a minha empresa é uma empresa de cursos, eventos e treinamentos. Então, dentro de eventos, a gente tem o Altos Encontros. Altos Encontros é um evento que acontece no Rio de Janeiro e que esse ano terá, além de palestras, mesas de debate, rodadas de negócio, a premiação. Então, Prêmio Destaque Altos Encontros, onde a gente vai premiar os 3 melhores profissionais ou empresas em 8 categorias. Então vem melhor vendedor de carros usados, melhor vendedor de carros novos, mulher destaque no setor automotivo, melhor influenciador digital no segmento automotivo, melhor jornalista. Então, ou seja, entra aí no site autosencontros.com.br, você pode indicar os nomes, porque a votação é em 2 etapas, primeiro é a indicação dos nomes e depois votar nos melhores. O evento acontece dos dias 17 a 20 de agosto na cidade do Rio de Janeiro e fica aqui o convite. Quer também participar de um evento onde vai ter muito conteúdo, muita informação, muito networking, inclusive com atrações internacionais, tá? Estão vindo alguns palestrantes de fora, justamente para quê? Para trazer um conteúdo bem atualizado. Então, entra aí, são 4 dias de evento, vocês estarão lá presentes, como apoiadores, como participantes, ou seja, fantástico. Espero você lá no Altos Encontros ou em algum curso, treinamento ou consultoria minha. Perfeito, legal. Vou fazer minhas considerações finais então, Caio. Eu queria destacar um ponto aqui, se você já conversou com algum empresário do ramo de veículos e questionou para ele qual é o principal sucesso dele, muito provavelmente ele vai falar que uma boa compra de veículo, né? E a gente falou hoje muito sobre avaliação, que é o processo de compra, né? Então eu quero destacar o quão valioso está sendo esse podcast, a gente abordar bastante esse assunto, que os empresários de sucesso vão falar que é um dos principais fatores de sucesso das empresas dele, né? E aí também levantar e fazer o convite para conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta do Altimus, né? O processo de avaliação dentro do Altimus, um dos módulos que nós temos dentro do produto, recente aí, validado com alguns clientes e profissionais do mercado também. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa ferramenta, porque, na minha visão, uma empresa de sucesso, 3 pilares importantes. Processos, e a gente falou muito questão de treinamento, então define os processos da tua empresa. Pessoas, então capacite as pessoas para que conheça esses processos, e também ferramentas, né? E aí o Altimus está aqui como um desses pilares para ajudar o sucesso da sua revenda, tá? Fica aqui o nosso agradecimento por mais esse podcast. Bruno, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, tá? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Gente, quase que 100 palavras, né? Para falar o quanto foi bacana aí. É muito impactante o podcast agora, né? E a gente tá... À medida que tu vai gravando, tu vai ficando mais desinibido, né? E eu acho que tem que ser assim, porque quem tá assistindo aí, tá 1 hora com a gente, 1 hora e pouco, cara, tem que ser conteúdo de verdade, né? As pessoas não têm mais tempo pra perder. Então, a gente cada vez mais
tá falando mais a verdade, com menos medo, né? A gente bateu muito forte em empresários, em lojistas e tal. E, por favor, pessoal, não é por mal, mas é porque a gente quer ver esse mercado crescer. E esse é o nosso compromisso, contribuir, né? Isso inclusive está na missão da Altimus, contribuir para a revolução desse mercado, né? Para que esse mercado avance muito, né? Então, cara, foi sensacional, foi fantástico, Bruno. Os insights que a gente trouxe, a profundidade que a gente trouxe, exemplos reais, né? Rasgou as garopas aí, eu fiquei até meio mal aí, né? Então, gente, um conteúdo de altíssima qualidade. Me surpreendeu, tá? Eu já sabia que ia ser bom, eu falei, Arno, o Bruno ali vai ser bom, cara. A gente não precisa nem se preparar muito com pauta e tal, porque, pô, o cara é fera demais. E foi fantástico. Superou minhas expectativas que eu já sabia que ia ser bom. Então, Arno, obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, né? Meu braço direito aqui no Autotalks. Obrigado, Bruno, por ter vindo aqui, aceitado o convite para mais uma vez estar com a gente no Altimus Day, e principalmente aqui no Autotalks, né? E ter trazido tanto conteúdo com profundidade e qualidade, tá? Foi sensacional. Eu tenho certeza que quem assistiu se sentiu impactado. Talvez um outro se sentiu chateado, mas faz parte do crescimento, né? Contem com a gente para aquilo que vocês precisarem. Contem com o Bruno. Gente, sem palavras, não é nota 10, é nota 1000. Bruno, gratidão por estar aqui com a gente, tá? Eu queria pedir uma salva de palmas para esse monstro aqui que tá com a gente. É nóis. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tamo junto. Envie esse conteúdo pros amigos de vocês que são do segmento. Se inscreva no canal, mande comentários para que a gente possa melhorar e atingir cada vez mais pessoas. Um abraço, até mais.